O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus ainda falava ao povo, a mãe e os irmãos estavam do lado de fora, querendo falar-lhe. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Respondendo, disse Jesus àquele que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão aos discípulos, sobre os discípulos disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse momento especial que nós vivemos aqui e que pela graça de Deus conseguimos transmitir também pela Rede Nazaré, é um momento único, especial. Seja porque às 3h é uma hora particularmente voltada para a misericórdia, seja porque nós estamos aqui para rezarmos também a novena de Nossa Senhora. Tudo o que nós estamos vivendo agora nos fala de fé. E nos últimos tempos, uma coisa que realmente preocupa muito, de modo particular, os pastores da igreja, é que a gente não confunda fé com superstição. São duas coisas diferentes. Superstição. Algumas pessoas pensam que têm fé, mas acreditar leva a uma mudança de vida. Ter fé em Jesus Cristo significa proclamar com a vida que de fato Ele é o Senhor. A Eucaristia não é um amuleto, é a presença real de Jesus. A bênção que nós recebemos não é um ato mágico, mas é um ato de bondade e misericórdia de Deus para com o seu povo. Esses dias eu estava observando como às vezes a gente corre o risco de banalizar as coisas. Se nós temos um terço que já foi abençoado, a gente não precisa abençoar ele toda vez, como quem recarrega um celular, né? Não precisa. O terço foi abençoado, ele vai ser abençoado até o resto da vida de quem o tem e ainda fica para quem chegar depois. Quando a gente está numa celebração que tem a aspersão da água benta, não é a quantidade de água que determina a bênção que a gente recebe. Quando no final de uma celebração o bispo ou o padre diz assim: agora a bênção que será invocada também abençoará os documentos, as fotos, as chaves, os objetos de devoção, a água e tal. Quem está lá no final da basílica ou quem está em casa recebe a bênção igualmente. Às vezes a gente pensa que se a gente não abrir a garrafinha d'água para abençoar a água que está dentro, porque a bênção de Deus não ultrapassa lá o plástico, né? Então são certas coisinhas que a gente vai pegando e vai colocando na cabeça que eu não sei. O ser humano tem uma criatividade maravilhosa, é bonito. Mas só que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque isso às vezes prejudica a nossa fé. Porque fé e superstição são duas coisas completamente diferentes. Nós usamos um cordão com a cruz no pescoço não para dar sorte, mas para nos lembrar a quem nós servimos. Ele nos protege?
certamente, se nós confiarmos nele, protege. Mas não é o pedaço de metal ou de madeira, é aquele que realmente está vivo e presente que nos protege. Então, todas essas coisas, elas precisam ser purificadas. Certas situações, elas correm o risco de tirar a nossa atenção daquilo que realmente vale a pena. Quando nós recebemos a Santa Comunhão, nós deveríamos, de maneira contrita, voltar para o nosso banco e ficar em oração. Às vezes eu fico olhando todos os rituais que o pessoal tem para receber a comunhão. Tem que ter cuidado, porque às vezes chega a ser quase uma falta de respeito com Jesus. Tem gente que pega a comunhão e levanta lá nas alturas, mostrando para Nossa Senhora. Tem gente que está até errando o foco esses dias, porque mostra para lá, ela não está lá, está aqui, aí ele vira na hora. Porque está acostumado a botar para lá. Não é assim. Jesus na Eucaristia é real. Nós acabamos de rezar o texto da misericórdia e nós rezamos isso: Eterno Pai, eu vos ofereço corpo, sangue, alma e divindade. É o que está aqui. É o que está agora exposto para nós adorarmos. Corpo, sangue, alma e divindade. Então, todo respeito com Ele, todo amor para com Ele, todo cuidado para com Ele. Todo cuidado é pouco, todo respeito é pouco, porque é Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Essas palavras de Jesus, elas devem entrar na nossa vida com a consciência de que de fato nós servimos a Ele, o pão vivo descido do céu. Então hoje, uma das coisas mais importantes que deveria ficar em nosso coração é o esforço para nós termos uma fé cada vez mais autêntica, verdadeira. Que não seja uma fé de superstição, né? Porque aquela superstição não leva a nada, pelo contrário, esvazia. Nós devemos pedir a Deus a graça de uma fé autêntica, genuína, pura. Igual quando a gente sai por aí para comprar alguma coisa e a gente quer uma coisa de primeira qualidade. Já vi quantas pessoas dizem assim: eu mandei trazer 1 litro de mel, não sei da onde, porque tem uma pessoa que realmente tem um mel de qualidade. É mel de abelha mesmo. A gente quer sempre coisas genuínas, autênticas. A gente não gosta de coisa com mistura. A nossa fé, ainda a maior razão, deve ser autêntica, pura. Deve ser católica e não uma espécie de tripé cheio de gancho onde a gente vai pendurando tudo aquilo que a gente encontra, de maneira alguma. A nossa fé católica tem que ser católica, pura, genuína, igual um mel de boa qualidade, onde alguém pode dizer assim: mas é mel puro? É. Aí não tem o melaço de cana pelo meio, não, é mel puro. A nossa fé tem que ser verdadeira, porque quem ganha somos nós. Deus não vai ganhar porque eu tenho uma fé autêntica. Deus é Deus. Eu é que preciso. É por isso que é bom purificar e ter uma fé cada vez mais autêntica, que a gente entra justamente no que ouvimos no Evangelho. Aquele que faz a vontade do meu Pai é para mim meu irmão, minha irmã e minha mãe. E certamente certas superstições ou crendices que tem por aí não ajudam a fazer a vontade do Pai. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.